Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao primeiro IP Coffee Talks de 2026. Hoje temos aqui o Davi e a Paula para nos acompanhar, trazerem notícias. E eu já vou começar. Passarão a ficar disponíveis por apenas 24 horas no Instagram. E em seguida elas serão direcionadas para o Spotify e lá ficarão gravadas no formato de podcast. E no nosso Spotify também há muitos outros podcasts que vocês podem ir lá ouvir, assistir, né, interagir. Então, vamos nos adequar a esse novo formato. Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda. Tudo bem, Tereza? Né? Obrigada. Feliz ano novo. Feliz ano novo. A gente ainda não dizem que não começamos, porque é só depois do carnaval, mas eu já Pois comecei é. com tudo, já estou aqui. Ah, eu também, já estou aqui no Agora, ritmo. E, e aí, tudo bem com você? tudo certinho. Deixa eu... Depois do che- período é, de férias das crianças, a gente volta aqui a trabalhar, pois é, que né? nem louca, né? A Tá gente escuro aqui, né? Não tem nem o que fazer. Deixa eu ver se eu acendo é, uma luz aqui para aumentar. deixa só o Davi entrar. Cadê o Davi? E então eu estava falando aqui do novo formato, né? É, nós estamos aqui propondo algumas mudanças, mas eu tenho que fazer o disclaimer de sempre. O IP é um canal de debate, um canal de conversa entre pessoas da área, pessoas interessadas. Não necessariamente o que nós falamos sobre um ponto ou outro é uma opinião pessoal, mas é uma análise jurídica. Então, quero convidar a todos a participar, quem tiver interesse em participar, venha aqui falar conosco, coloquem as suas perguntas no chat, que nós repassamos, eu aqui repasso para os convidados, tá bom? E, Paulo, enquanto o Davi não entra, vamos começar então com a sua notícia? Vamos Vamos lá, o que que você começar. tem para trazer para gente? Eu vim trazer uma atualização sobre a questão da compra da HBO pela Netflix. Ah, Então, bacana. deixa eu contextualizar, né? Sim. Lembrar o que que aconteceu, o que que rolou. É. No final do ano passado, a Netflix ofereceu 28 dólares por ação. Isso dava aí 72 bi para os acionistas, 83 bi no mercado global. Enfim, tem uma coisa, né, de Muito dólares. dinheiro. Muito dinheiro e são somas astronômicas. E aí É, ela falou, olha aqui, então, para comprar HBO, quer dizer, para é, comprar a Warner Bros. Discovery, e o é. quê? Hum, Comprar a parte do streaming da HBO, né, da Warner Bros. Discovery, e é. a parte dos estúdios e a propriedade intelectual, Hum. as franquias, os filmes. Era essa a intenção da Netflix. A Paramount ficou incomodadíssima com isso e falou assim: meu, eu ofereço 108, né? Tipo, É. truco, ofereço 108 E pela vamos compra lá. de tudo, incluindo os canais, Foi, porque né, a Netflix não quer saber de canal, foi, não quer Davi. Discovery. Bem isso mesmo. E Ai, mas aí vamos lá. Fala. a Paramount foi lá e ofereceu uma grana também, falou, Hum, compro tudo, incluindo os canais, né? E sabe aquela oferta hostil, né, que eles sim. chamam. Hum, E nada, a Paramount ajuizou a ação está em curso lá nos Estados Unidos, uma ação, não sei nem exatamente, mas é uma ação civil, não é, é uma ação diferente da ação de união, antitrust, não tem nada a ver, a Paramount não fez nada ainda relacionada à questão antitrust, que vai ser avaliada ainda pelo FTC, que ela é o órgão antitrust norte-americano, né? Então, uhum. tem uma ação em curso. Essa ação já meio que, eles pediram uma agilidade e a juíza lá falou, ó, não vejo motivo para ter uma agilidade maior nessa ação, vai tomar o curso normal. Então, quer dizer, a Paramount já tomou um, um, um Um revés quadro. social. É. Bom, enfim, então tá rolando essa discussão. Mas Hum, por que que eu trouxe essa notícia? E é legal que ontem ou antes, essa semana foi recente aí, houve uma audiência pública, houve toda uma movimentação política em torno dessa união. uhum. E isso que é interessante para a gente trazer aqui, que é a atualização disso. Quer dizer, ou seja, ainda não existe uma compra oficial, ela está se encaminhando, muito provavelmente vai haver
uma avaliação do órgão antitrust norte-americano e claro que aqui no Brasil o CAD também vai ter que avaliar. É uma concentração de mercado muito grande, né, então é Muito. impossível não tem como não fazer essa avaliação vai ser necessária, a gente não sabe o que sai dessa avaliação. Às vezes a Paramount não faça nada, não tenha nada, e talvez isso se concretize. Por quê? Porque o que a gente vê, eu não sou, obviamente, especialista em concorrencial, em antitrust, assim, né, em CAD, enfim, mas o que eu vejo ao longo dos anos em que eu presto atenção nesse assunto, e foi o meu primeiro estágio foi nessa área, então eu presto um pouquinho mais de atenção nesse assunto, mas era só estágio, é, corrido. Quando acontece de haver essas figuras fora do Brasil, acontece no Brasil também, e eles têm permitido, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, com mecanismos de salvaguarda. Então, beleza, você pode juntar, mas vende aqui, mas garante aqui, aquilo outro, enfim. Então, eu acho que vai acontecer. Eu acho que a Paramount, tudo se desenha para dizer que a Paramount não vai conseguir levar no tacetão, Uhum. e a Netflix vai, de fato, comprar a HBO. Só que aí tem uma série de preocupações. Quem acha bom é o pessoal de mercado, fala: olha que legal, a gente vai ter ali uma fartura na biblioteca de conteúdo Já disponível, ouvi isso uma, também. né? Olha como é bom, tá tudo ali, vai ter muita coisa, muito conteúdo, vai estar tudo para todo mundo vai poder assistir, né, uma ampliação enorme do streaming, do poder do streaming, e quem entende de mercado gosta disso, né? Fala que Uhum. essa ampliação é positiva. Pode diminuir o custo de produção e aumentar o número de produções, e a Netflix vai ter um maior poder de barganha para produzir, dizem que isso é positivo. E tem aqueles que acham que tem a parte negativa, e muito disso a gente viu nessa audiência pública que aconteceu recentemente, que é muita concentração de poder, sim, nas mãos de Sim, um só. muito. É muito poder de mercado. Uhum. Ou seja, uma união como essa vai trazer uma barreira enorme para os concorrentes entrarem, Uhum. ou se solidificarem, ou crescerem. Isso, né, tem uma redução. Então, isso traz uma redução da própria competição desse mercado e da competição por projetos. Porque você pensa, Netflix com HBO, um conglomerado gigante, enorme, faz o que com os projetos? Então, as produtoras menores que vão se apresentando, fazem o que para vender? Para quem elas vão vender? Elas não têm uma diversidade de players tão grande assim para vender os seus projetos, né? Sei lá, eles dizem até que pode diminuir aí uma questão de uma criatividade, uma coisa da tecnologia do streaming, da tecnologia da Netflix contra a criatividade dos estúdios, porque eles vão querer alguma coisa muito mais rápida e vai impedir a tecnologia. Isso tudo é o mercado falando contra, né? Isso eu Tem não ainda a questão concordo da não. janela. Não, Não, porque assim, a Netflix tem feito muito conteúdo, boas conteúdo bom, produções. conteúdo que está concorrendo em categorias, agora não vou lembrar se foi Oscar, se foi o Globo Boas de para Ouro. E assim, eles, claro, têm conteúdo para todos os tipos. todos os shows. E eles É. têm movimentado o mercado, então. Mas será que tem realmente conteúdo para todos os gostos? Aí, eu vou pegar lá, tá? Olha, Mas aí. não sei. Mas tem umas discussões interessantes. Ainda tem a discussão da janela de exibição, porque a Netflix tem no streaming vai falar assim, desencana, não vai nada pro cinema. Aí as Ah, distribuidoras, top, não tem cinema. Imagina, né? Netflix comprando, sei lá, coisa Harry Potter lá, a franquia os filmes do Harry Potter que são da HBO e que uhum, vão fazer parte aí do catálogo. uhum. Vai lançar uma franquia como essa, gigante como essa, e não vai para o cinema. Ai, que emoção. Vai tudo direto para ou diminui a janela do cinema, né? Isso foi uma Sim. discussão de ontem. Isso já não é uma discussão de hoje, né? Porque começou com a Sim, história, tá. né, que foi acabando os videocassetes, foi acabando o CD, foi, É, né, cada vez menos o tempo foi encurtado do foi cinema para a encurtado. casa das pessoas. De fato, foi mesmo. E essa discussão foi levantada ontem pelos congressistas lá e pelas pessoas que estiveram presentes. Porque exatamente por isso, Hum. o que a gente faz com o cinema, com a janela, né, com a grande massa que assiste cinema e com o rendimento que dá para as produtoras. Então, as distribuidoras e as produtoras ficam super preocupadas com relação a isso do cinema. E tem uma preocupação também legal, tem um gatinho miando, é seu? É meu. É o seu Vou, daqui.
Ele tá romântico aqui. Ele quer participar da nossa live. Ah, E aí, uma coisa que eu achei mega, mega, mega interessante e foi colocada em discussão, e quem sou eu para discutir isso, ou para falar, mas foi bem interessante, que é a seguinte, justamente a questão de, será que a Netflix faz mesmo para todos os gostos? hum. Por quê? Porque parece que o Trump, quando houve esse anúncio, comprou dívidas, comprou títulos de dívidas, de tanto da HBO quanto da Netflix. E aí o que eles dizem, isso vai ficar tão grande, que existe a possibilidade, não sei se isso é teoria aí da conspiração, mas É. existe a possibilidade de um controle narrativo cultural. Quer dizer, só a Netflix vai falar o que ela quiser e só o que ela quiser, e como ela é muito grande, Mas ela ele pega já faz isso, tudo igual. gente. Eu assisto muitos filminhos românticos. É sempre a mesma história, é sempre: "Ai, seja o seu coração aberto, siga seu coração". Assim, Mas parece que eles estão treinando as pessoas para. Ma mas é que tem um não é a ponto. Netflix. Na verdade, o que eu digo sobre isso é que existe um controle cultural de Hollywood. Porque o que os Estados Unidos quiseram vender, eles venderam. A princesa, o sonho É, norte-americano, né, o The casamento American das Dream, né. princesas, exatamente, ele veio por conta de uma força fenomenal de Hollywood, que pode estar sendo diluída, porque aí essa grande indústria pode estar se concentrando ainda mais, né, ela era diluída entre alguns estúdios. A gente tem visto a própria HBO, que é a Warner Bros., porque é a Warner Bros. Discovery, Uhum. juntou e na pandemia, acho, com a Discovery, era o Warner Bros. E era a Discovery, elas se juntaram. E a gente está vendo esse movimento acontecer. Então, essa concentração, esse controle de narrativa cultural tem acontecido desde que a gente conhece, né? Desde que o mundo é mundo. Não sei se você ia falar alguma coisa, Davi, sobre isso? Não, eu pensando no que vocês comentaram, principalmente no que a Tereza falou, eh, a grande preocupação é que nós temos uma plataforma que já detém grandes forças, né, que vai concentrar ainda mais. Cara, o quanto isso não vai soterrar estúdios independentes, que sempre vai ter um público, mas esse público vai ser suficiente para bancar as atividades, né? Então, Eu percebo um movimento crescente aí dessas produções independentes ou de pequenos estúdios, etc. Porque, querendo ou não, teve uma diluição desses grandes estúdios com o surgimento dos streamings, né? E agora me parece um movimento de reorganização de volta para o poderio deles se armar novamente. E acho que é aí que entra uma grande preocupação. Eu, por exemplo, já sou consumidor diferente da Tereza. Eu Hum, procuro filme que ninguém quer ver, eu assisto filme que geralmente as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você vai assistir isso mesmo? hum. Tem tanto sangue assim? Não, cara, nem filme de sangue, eu não gosto muito de sangue, mas assim, eu não assisto e longe de querer pagar de É, cult, pelo amor de Deus. Assim, é que eu realmente não acompanho franquia de é, super-herói. é. É, Ah, não. eu não assisto nenhuma dos 20 mais vistos do Netflix. Provavelmente eu não assisti nenhum. Hum. é, Muito provavelmente eu não assisti nenhum. Porque Depois eu você vou passa a sua justamente para essa lista. produção B. Depois você passa a sua Você não lista, vai vai. querer, Tereza. Você não vai querer. Mas enfim, aí o meu medo era, cara, você vai não haver espaço para eles? Ah. então, e Uma essa é vez uma que isso se preocupação. reorganizar, ou a gente vai voltar a ser refém da Disney. É. Essa é uma preocupação que ontem ficou muito clara, inclusive trazendo um contorno político, lembrando do Trump, mas ela já era desde que esse anúncio foi feito, já era uma preocupação. Então, preocupação com a concentração de poder, a padronização Exato. da narrativa, da criação mesmo, Sim. da possibilidade criativa, né? Porque coisas muito estranhas não talvez sejam menos valorizadas, ou tenham mais dificuldade de entrar no mercado. E aí a gente entra, aí pensando no Brasil, e eu já querendo encerrar, porque senão eu vou falar demais, pensando aqui que a gente está num momento de regulação do streaming, né? A gente está lá com o PL acontecendo, e essa concentração ainda maior, quer dizer, fica ainda mais urgente que seja uma regulação, que a gente promova de fato uma regulação e que seja uma regulação bem, que seja boa. E que não trave, que essa era uma preocupação com essa regulação do streaming, que não trave a entrada de novos players. Por quê? Porque vai ser muito fácil para uma Netflix cumprir a regulamentação brasileira. E os pequenos, será que eles vão conseguir também? Enfim, a gente tem muita coisa para ver, para avaliar,
E eu sempre fico preocupada com isso, com essa concentração toda. Eu gosto da diversidade, eu gosto de ter um pinguinho espalhado ali. Eu não sou tão assim do mercado quanto o pessoal fala, ai, que legal, que vai ter uma grande fartura de biblioteca aí Não disponível para vai todo ter. mundo. É esse o ponto. Não vai ter o efeito. O efeito a médio e longo prazo é a diminuição dessa biblioteca. E eu acho que Eu, é isso que o mercado não enxerga, porque o mercado só vai ver a soma rasa. e a Mas forma a profundidade financeira dessa final. soma que vai empobrecer o catálogo, e vai empobrecer muito. É o que eu penso muito nisso. Assim, minha visão está mais para esse lado do que para, vai ser fácil e todo mundo vai ter acesso. Não sei. Porque eles vão ter na mão o poder. Para que eles vão dar acesso a tudo e todo o catálogo deles? Ai, tira E tudo assim, isso aqui, e tá só assim, isso que quer gente, ficar dando dinheiro. eu tenho. Posso fazer só uma observação muito Sim. rápida, Tereza? Desculpa te interromper. É porque, cara, tem um ponto que eu acompanho de perto essa discussão, mas que eu não vejo ela se dissipar tanto, que é como que vai ficar o nosso arquivo digital com isso concentrado na mão desses streamings? Porque na época, num tempo atrás, a gente comprava o DVD. Esse filme eu gosto, eu quero ter ele para sempre. Você comprava o DVD, o Blu-ray, ou a fita cassete. Na época da pirataria, se arquivava isso. Se Uhum. fosse algo muito bem que você não conseguisse. Não que eu fizesse isso, nunca fiz, mas era possível até fazer isso. E com tudo isso na mão do streaming, aquele filme que marcou uma época da tua vida e você fala assim, cara, eu quero ver esse filme, eu quero ele para sempre. Eu quero poder assistir daqui 20 anos. É, Estando na mão dessas plataformas, ao bel prazer delas, elas. tomem com o filme. Ih, o Gabi Ui, caiu? ah, não, voltou. Mas Tá enfim, aqui. ao bel prazer delas, elas excluem e você nunca mais vai ter acesso. Então, é uma pergunta que eu me fiz recentemente, porque eu comprei um filme, eu tenho a Prime. Eu tenho, eu tenho, eu sou, eu tenho que diminuir o meu cartão de crédito começando pelos streams, que eu tenho a Prime, a Disney e a Netflix. E na Prime você tem a possibilidade de comprar o filme. Eu não fui ler os termos, bateu uma preguiça, vou confessar, mas assim, já me passou isso na cabeça. Se eu cancelar eventualmente a Prime, eu não tenho acesso mais a esse filme que eu comprei, e se Pior. eu retornar a assinatura, eu vou retornar a compra do filme? E se você não fizer nada disso e eles simplesmente falarem, esse filme não pertence mais ao nosso Então, catálogo? tem essa. A gente viu essa discussão recentemente com videogame. É. Hum. O Creel, eu acho, alguma coisa Creel, um jogo de carrinho que tinha uma série de fãs que eles falaram assim, olha, esse jogo tá fora. Pô, mas eu comprei. Mas você comprou a versão digital nós estamos retirando. É. É tua peronomútil. Ó, Descontinuado. a Aline tá falando aqui, tem a questão ainda de cota de tela. Então, Isso eles vão cumprir, Aline. Isso eles vão cumprir, mas vão cumprir com o quê? Com o filme do Fábio Porchat fazendo Cruzeiro. isso. Cara, adoro o Fábio Porchat, mas aquele filme é um lixo pra mim. E aí é isso, eles vão colocar esse tipo de coisa pra gente assistir e vão cumprir a cota. Vão E, gente, cumprir. A Netflix vai cumprir com o pé nas costas. Vai cumprir com o Exato. prazer. Não, tô aí. Ainda vai se Vamos ver. vender de Eu que quero ver. incentivamos o cinema nacional. Eu quero ver se essa Vai quero ver aparecer um Madame Satã aí. Exato. É isso. não, gente, isso. vamos falar só um pouquinho, Vamos, pra eu senão falar a gente de vai falar mais catálogo. tá. Tem filme que tá na Netflix, tá na Prime, tá na Disney. A Disney é mais, tem um catálogo muito reduzido, na minha opinião, mas enfim. E cara, não vale o preço. Não, então, Não justamente. vale quanto pesa. Não. E aí, criança, né, Tereza? então, tenho por esse motivo, justamente. Eu também. Mas assim, de repente os filmes estão todos. Você quer assistir alguma coisa diferente, está tudo igual nas 3 plataformas. Alguma coisa ou outra que diferencia. Então, assim, não acho que vai ser, nossa, uma super mudança. Talvez a Netflix ainda fique por um tempo com os mesmos canais, até se organizar e decidir se vai ter frentes diferentes. Cara, uma vez que ela detiver o poder, não vai mais ser igual. Não vai ser uma mudança da noite pro dia, não. Mas, Não, isso médio e que eu tô longo falando. prazo. Concentração de tudo, na minha opinião, de qualquer coisa, é muito prejudicial. Concordo. Ao fim e ao cabo, é mais uma utilização indevida do soft power, né? Não é soft power, é uma imposição do soft power. Uhum. Essa é o estilo de viver americano que é o correto. Olha como é que dá certo na tela.
Mas eu vou mudar um pouquinho aqui o tema, gente, porque a gente tem um horário aqui para cumprir, as pessoas, né, querem saber de todas as notícias, e o Davi vai trazer uma notícia um pouco perfumada para nós. Vamos lá, né? É uma ação aqui que envolveu. Caramba, agora eu perdi o nome dos envolvidos, hein? Foi a Giovanna Baby. Pô, pra quem é década de 80 vai saber, vai conhecer mais que ninguém. Ainda é uma marca famosa, mas pra quem é da década de 80, não que alguém aqui seja, Fale contra por uma você, empresa fale chamada por você. Beauty Lab. Pois bem, né? Só um segundo aqui, eu fiz algumas anotaçõezinhas. Por quê? A Giovanna Baby tem um registro para a marca Phytocell Safe. Registro nominativo e misto. Registro desde 2007. É uma empresa brasileira, que é a empresa Beauty Lab Comércio de Alimentos e Cosméticos, lançou uma linha de esmaltes com esse nome, apontando esse nome ali no rótulo. E aí, claro, a Giovanna Baby ingressou com uma ação de abstenção. Essa empresa se defendeu falando que esse era um nome evocativo, porque seria um composto muito comum, utilizado no mundo inteiro, tal. Batata. Juiz de primeira instância comprou. Julgamento antecipado do feito, blá blá blá, não deu oportunidade de produção de prova, improcedência. Em recurso, alegaram cerceamento de defesa, essa tese não colou, mas alegaram também que essa marca não era evocativa. E aqui entra um ponto que eu acho interessante, porque aquilo que era para ser só uma ação de abstenção de uso, trouxe alguns comentários do relator, que era o desembargador Grava Brasil, que me chamaram a atenção. Então, o que aconteceu? Essa marca Fitocel da Giovanna Baby foi depositada em 2007. Em 2008, uma empresa suíça lançou um produto mundial ali e ele colocou esse nome também, que era um composto à base de maçã, etc., para cosméticos. Essa marca foi depositada no mundo inteiro em 2008, inclusive no Brasil. No Brasil, ela foi indeferida e as que foram concedidas vieram a ser posteriormente anuladas com base na marca da Giovanna Baby. E aí a consideração, as duas considerações do desembargador que eu achei importante mencionar e que me chamaram a atenção. Então, a anulação dos registros da empresa suíça pelo INPI está embasada no parecer da autarquia federal especializada que concluiu haver conflito direto com as marcas da apelante, ao capitular a colidência marcária no artigo 124.19 da LPI, que trata especificamente da vedação à reprodução e imitação da marca, suscetível de causar confusão. E aí ele segue em frente, falando sobre a necessidade de diálogo entre as decisões da esfera administrativa e as decisões judiciais, nos casos em que o INPI aponta expressamente confusão entre as marcas. Então, nas palavras dele, uma vez que o INPI, repita-se, autarquia especializada, reconhece que as expressões em disputa não podem conviver, porque indeferiu as marcas de terceiros que eram semelhantes à da autora, não cabe a esta justiça estadual esvaziar a pretensão recursal a partir de argumentos tais como evocatividade do termo, pois, ao agir dessa forma, acaba por esvaziar toda a proteção marcária que deve ser reconhecida à marca da apelante. Então, quer dizer, ele pegou uma decisão administrativa usando uma marca semelhante, mas de terceiro, e falou: olha, se o INPI, que é a autarquia, o ente especializado, entende que o registro dele não pode conviver, e não pode conviver porque colide e considerou ele uma anterioridade colidente suficiente para impedir o registro e anular os que foram concedidos, quem somos nós aqui para flexibilizar isso? A gente está esvaziando o poder decisório do INPI. E isso é muito interessante, porque é muito comum esse argumento. É verdade. Né? E eu acho que isso vem de encontro também com uma outra situação bastante comum, que é: notifiquei, tem o registro, a pessoa vai lá e deposita a marca e se defende falando assim: peraí, mas eu também tenho uma expectativa de direito. Uhum. E isso cola inclusive na especializada. Depois O de que é um absurdo, notificado, porque né? ele não tem uma expectativa de direito. Ele está exercendo um direito de petição, mas ele não tem uma expectativa de direito. Uhum. O pedido de registro, eu discordo que sejam. Eu acho que ele te confere alguns direitos ali, né? O 132 deixa claro, mas ainda não é uma expectativa de direito. Especialmente, e para que seja, precisa especialmente estar atento
ao cenário fático. E eu já tive problema com isso, a pessoa não conseguia eliminar, casos absolutamente de má fé, foi por agravo, consegui um 3-2 ali, mas difícil. Eu gosto bastante das decisões do Grava Brasil. Eu acho que ele tem um olhar mais voltado para PI e concordo também com você. Eu acho que aqui a gente pode até gravar um podcast falando disso. Expectativa de direito ou direito de petição? Porque em caso É. de má-fé, e nitidamente você sabe que você, ou, né, não estou falando que é o caso aí, mas que você vai trazer um conflito, que as pessoas vão comprar, você quer aproximar sua marca da marca do concorrente, não dá para dizer que Não tem expectativa nenhuma, tem que ser contextualizado para que seja expectativa. E aí tem um ponto muito interessante, que a ré, a apelada, ela foi atrás dessa empresa suíça e conseguiu uma carta de autorização para explorar a marca. Óbvio que isso não foi averbado no INPI, e aí eles alegaram isso, a gente tem uma licença, uma carta de autorização da titular, só que titular de uma marca que foi indeferida no Brasil, uma marca estrangeira. E aí tomou ceifada, né? Não teve Mas como. foram espertos, isso a gente não pode. Foram espertos, não. Pra mim isso chama malaquice. Não é esperteza. Não é esperteza, pra mim chama malaquice. Você sabe que a tua marca foi indeferida, você sabe que a marca do terceiro foi indeferida, e aí você busca uma autorização. Eu tive isso já com caso de direito autoral, né? É. Enfim. Tá, não podemos entrar na discussão. Não vou falar do meu, mas. A Aline está falando aqui, o TJ faz comumente interpretação do âmbito da marca, o que não acha errado. Acho errado são os duplos tweets escarpados, achando que todas as marcas são genéricas. Reflexo de um NPI congestionado. Isso é verdade também. A Fedelarmônica ama esse tópico, rendeu horas de discussão aqui no escritório. Gente, não tem como não discutir, né? Porque é muito Entrando no tema inerente. 950 até, né, cara? Você tá anulando uma marca inter partes. Quando você vira e fala assim, a marca é registrada, não convive com nenhuma outra, mas eu, juiz aqui da estadual, acho que vai conviver e beleza. Pô, então beleza, então não preciso de registro mais. Pra que O NPI? INPI, E o INPI realmente está congestionado, e aí eu vou então pedir anulação permissão tácita. aqui para vou pedir permissão aqui então para entrar na minha notícia. Na verdade, eu venho substituir a Débora, que ela não pôde estar aqui conosco hoje, justamente para falar que o INPI está se movimentando e tem feito algumas mudanças que nós já vimos, né, desde o ano passado, e as promessas para esse ano são maiores até. Eu estive em 2 eventos ano passado, com o diretor de marcas do NPI, também a Paula estava, né, Paula? A gente se Tava. encontrou lá. E assim, são muitas as promessas de mudanças, promessas que dependem, ao meu ponto de vista, no meu ponto de vista, de até alteração legislativa, porque eles falaram muito em ter uma decisão de um pedido de marca em 1 mês, coisa que, assim, se hoje, se não tem oposição, leva 18 meses, né? Como reduzir para 1 mês com a quantidade de pessoas que o NPI tem, todo aquele problema que a gente já conhece desde sempre. IA, né? IA. Vai Então, desumanizar a análise, só então, pode. a Humanizar a IA, análise. a IA já é uma conversa, inclusive o diretor comentou que eles estão em parceria com o Sebrae para desenvolver uma IA que possa fazer essa leitura e diminuir o tempo de análise. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas parece que são 20 minutos, né, Paulo? Não sei se você lembra desse ponto. Não, é que eu nunca lembro o número, sou péssima pra lembrar número, mas ele falava assim, quantas horas um analista fica em cada processo, quanto de processo ele faz por dia, e aí quanta que a IA vai fazer. Então. E usar isso como ferramenta, beleza, né? Mas, cara, desacompanhada de uma verificação humana é muito absurdo. Então, e aí, enfim, eles querem reduzir. Inclusive, hoje o INPI publicou aqui na página deles o plano de ação de 2026, que consolida as mudanças e trazem aqui, então, a compilação do que foi apresentado numa reunião, acho que houve semana passada, lá no Rio de Janeiro,
É porque a E Débora estava nessa reunião, não é que a isso? Débora Uhum. estava, então ela me passou a cola aqui. É. Eh, mas o que eu achei bacana, assim, e trouxe até uma preocupação, que eles vão passar a fazer exigências para pedidos de marca em nome de pessoa física, né, e aí a gente já fica aqui pensando que tipo de exigência será essa, se a pessoa é uma professora, consegue comprovar ali por um, sei lá, um holerite. Agora se a pessoa é músico, né, como é que comprova que a pessoa é música e que é uma marca para uma banda? Então, assim, acho que vai ter que eles vão ter que sentar ali e escrever item por item do que eles querem, senão cada um vai começar a apresentar uma coisa e vai ficar um pouco difícil de entender. Tem um ponto importante nisso, que sabe o que me parece, Tereza? Uma tentativa de restringir o acesso ao sistema de proteção, que começou com o encarecimento absurdo da taxa de depósito. Isso Para foi uma empresa, isso sai na urina. Para uma pessoa física, cara, isso inviabiliza muito. É, muito. Muito. E aí é. você começa a criar mais restrições e mais restrições. A prova que você é fotógrafo. Quantos fotógrafos você conhece que Então, fez o curso de jornalismo ou frequentou um curso no Claro Senac? claro que não tem. Fotoarte, os que eu conheço melhores nunca fizeram nada. E vou além, existe uma possibilidade, não sei como é que isso vai ficar, mas existe uma possibilidade de inconstitucionalidade, porque a Constituição Federal já falou, aliás, a Constituição não, mas a STF já disse que é inconstitucional exigir comprovação, diploma, coisas assim, de profissões que não estão relacionadas à saúde, à segurança e à liberdade, se eu não me engano, acho que é isso. Profissões regulamentadas. Se eu quero uma marca para um escritório de advocacia ou para atividade de advogado, Ok. cara, justo, me parece ok. É uma profissão regulada. Meu consultório. É. Exato, é o que a Aline está falando. é, Atividade regulada. zoada. Eu não tenho como pedir uma marca para exercer atividade advocatícia se eu não tiver OAB. Pô, Então, ok, mas para aqui não tá fotografia. claro. Jornalismo, que né, há muito se dispensou o diploma, Uhum. Aqui não tá claro. e eu não sou a favor, tá? Do jornalismo. Acho que o É, diploma é essencial. a Aline tá falando isso e também disse a qualidade das decisões anda pífia, e o INPI parece não estar olhando para essa questão com devido carinho. Isso também já é um problema crônico, né, é aquela ferida aberta que só aumenta, porque a gente vê decisões, né, de repente o cliente quer depositar mesmo sabendo do risco e consegue uma marca, e quem um terceiro, que às vezes a marca já nem era tão parecida com a referência, não consegue. Então essas discrepâncias. A O comentário federação da Fer della Manca no mesmo sentido, né? Para é, algumas atividades, não só para serviço, mas para produto também, né? isso. E ela está Para falando não virar reserva de mercado. é, para algumas atividades precisa comprovar documentação da Anvisa autorizando uma produção. Aí faz até mais sentido, porque aí vai ser uma empresa, aí vai ter um CNPJ, vai ter um objeto social, mas para pessoa física, para pessoa jurídica, não tem tanto essa questão. Agora, porque já você já junta Já, mesmo, né? Mas para pessoa física tem essa alteração. Um outro ponto interessante são que todos os julgamentos, os exames, né? Julgamento aqui para o contencioso, mas os exames de marcas de posição vão ficar suspensos até o INPI se entender lá dentro, né? Porque parece que nenhuma marca de posição está sendo deferida, está barrando então, né? Trouxeram essa novidade, todo mundo correu para depositar, mas aparentemente ninguém consegue. Quem está aí mais no day by day do administrativo de marcas pode até comentar um pouco mais. Não, e aí eles não teve aquela judicialização de alguma marca de posição, então quer dizer, então eles preferiram, não, ainda melhor Então, não decidir, porque se eu decidir vão judicializar, então vou ficar aqui já quietinho, porque aí não consegue nem ajuização nem nada. ou então já manda lá, passa a bola para frente e deixa que o pessoal gaste mais dinheiro no judiciário. Manda pro judiciário que eu não quero essa É, para mim. não que eu não goste, né, sendo contencioso. Eh, então, assim, tem aqui uma série de pontos, estão divididos, assim, pelos setores, então para DI dizem aqui que vai ter uma melhoria na definição de desenho industrial que, gente,
Aí seria o melhor dos mundos, né, porque sempre fica aquela discussão, o que é novo, o que é ornamental, o que é no né, então assim, aquela discussão que todo mundo carrega. No primeiro dia que você entra no escritório de TI, alguém vai tentar te explicar o que é um DI, e aí você vai ficar com dúvida para o resto. Cada caso você tem que abrir a lei, pensar, queimar os neurônios ali, enfim. E aí vai ter, olha só que interessante, desenho industrial parcial, né? A patente, ela já permite isso, né? Você conseguir, de repente, separar a patente e focar mais numa parte interessante e ter uma concessão ali parcial. Agora, o desenho industrial, acho que vai ter aqui ter uma boa elasticidade, porque o desenho industrial é uma figura, uma coisa só. É. Então, como é que ele vai ser parcialmente? E aí vai ter um exame de mérito, porque se vai ser parcial, alguém vai parar para olhar. E aí? Então, assim, Tanta muita dúvida. muita coisa para acontecer aqui, que esse é o planejamento de 26, 27. Então Então, acho que muita coisa para pouco tempo, gente. muita coisa para pouco tempo. Minha opinião, deviam concentrar mais no que está acontecendo hoje e resolver antes de começar o novo. Mas quem sou eu na fila do pão? Então vamos lá. Por isso que aqui é um podcast de opinião. Por exemplo, eu falei, olha, para mim aquela questão de depositar a marca não é estratégia, é mutreta da empresa, pelo amor de Deus, né? Não estou me referindo ao colega que representa a empresa que fez isso. Então Não. é um podcast de opinião, vamos estar todo Uhum. mundo compliance aqui também para evitar. Eu vou te notificar depois, Davi. Mas é isso. Alguém tem mais algum comentário? Quer fazer alguma observação? Não? Não, senhoras. Então tá bom. Então eu vou encerrar esse primeiro podcast de 26, convidar a todos para ir para o Spotify. Acho que lá tem muito conteúdo e as nossas lives passarão a ficar gravadas somente lá, tá bom? Muito prazer estar Então, aqui com vocês e estar mais essa temporada aqui no IP. Sempre legal participar. Obrigadão. imagina, o prazer é nosso ter você, a Paula e todo mundo que nos Obrigada. acompanha há muito tempo, É um tá prazer mesmo. bom? Um abraço. Beijão, valeu, Abraço, tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.